tá? Então, meninas, vamos lá, né? Então, vocês pegaram e fizeram a leitura do texto que o professor mandou aqui sobre as características gerais das moléculas orgânicas. Vocês viram que todos os orgânicos eles devem apresentar carbono na sua estrutura, mas além do carbono existe mais três elementos químicos que é comum a gente identificar na química orgânica, que é o hidrogênio, que são os hidrocarbonetos, os oxigênios, que são as funções oxigenadas, e o nitrogênio, que são as funções nitrogenadas. Todas essas funções a gente vai estudar cada uma separada no decorrer do ano. A gente começa primeiro com a química orgânica, só dando um conceito do que é a química orgânica. A química orgânica estuda principalmente a composição das estruturas do nosso dia a dia que possui carbono. Então, na sua estrutura molecular, sua estrutura estrutural, em qualquer estrutura, ela vai ter que apresentar principalmente o carbono, o nosso C. Então, é comum. 90% de tudo que é criado, de tudo que existe no que a gente conhece, tem a presença de carbono. E esses outros 10% são classificados em inorgânicas, que são aquelas que não apresentam carbono, e também tem as de transição, que elas apresentam carbono, porém elas não vão apresentar hidrogênio na sua composição. Às vezes elas são classificadas até como sais. Então, o que acontece? A gente tem que pegar e dar início à nossa. Qual a importância da química orgânica, né? Então, como o professor já explicou, 90% ele vai apresentar esse carbono, que é esse elemento químico aqui, e os outros porcentos, eu permiti porque ela não entrou. E os outros 10% são classificadas como inorgânicas e de transição. Oi, gente. Oi, carinha atrasada. Oi, tudo bom? Cara, eu acordei agora. Gente. Então, ó, como você estava falando, a química orgânica é o ramo da química que vai estudar principalmente esse cara, o carbono. Lembrando que ele vai se juntar com outros elementos, que são aqueles outros três que o professor falou. Os hidrogênios, que são os hidrocarbonetos, os oxigênios, que são as funções oxigenadas, e o nitrogênio, que são as funções nitrogenadas. Certo? Daí existem alguns postulados sobre algumas hipóteses que alguns estudiosos fizeram juntamente com esse cara, o Cooper, que enumeraram vários postulados até chegar à conclusão de que tudo era formado por carbono. Anos depois, eles pegaram e perceberam que 10% não era formado sem a presença de carbono. Como o professor já falou, são a inorgânica e a de transição. Inorgânica não apresenta carbono, e transição apresenta carbono, mas não tem hidrogênio. Daí a gente estuda principalmente o carbono, por quê? Porque ele possui 6 elétrons livres na sua estrutura, porém a gente vai analisar só a última parte, a última camada. Ele tem 4 elétrons, porque é o seguinte,
Quando a gente trabalha com elementos químicos, que é a junção, que a gente forma esses elementos, eles se formam através de ligação de um elemento com o outro. E o que acontece? Essas ligações acontecem sempre das últimas camadas. Então, por exemplo, o carbono, na última camada, tem 4 elétrons livres. Então, esses 4 elétrons vão tentar pegar outros elétrons de outros elementos, até ele se estabilizar com 8. Todo elemento químico, quando a gente vai montar as fórmulas eletrônicas ou as fórmulas estruturais, a gente vai ter que sempre tentar estabilizar eles com oito ligações entre eles, que são o octeto que a gente chama. Daí aqui existem algumas ligações entre os carbonos, que o professor já divulgou lá naquele material de vocês. As ligações simples, que são quando os carbonos se ligam entre si com apenas uma ligação. Percebam, ó, cada carbono tem 4 braços. E eles sempre dão a mãozinha para o carbono vizinho, ou para o hidrogênio vizinho, ou para o nitrogênio. Quando ele der uma mão apenas, eu tenho uma ligação simples. Quando ele der 2 mãozinhas, ó, ele sempre tem 4 e ele tem que se ligar com outras pessoas. Quando ele der 2 mãos seguidas para o mesmo carbono vizinho, a gente tem as ligações duplas. E quando ele der 3 mãos para o mesmo carbono, a gente tem uma ligação tripla. Que são essas ligação dupla e essa ligação tripla, nas nossas classificações são classificadas como insaturadas. E quando a gente tem apenas ligação simples, elas são classificadas como saturadas, que a gente já vai ver para frente. Daí aqui tem um erro nessa formação, tá? Aqui é CH3, daí esse 3 está no lugar errado, não é no Cl, é aqui no 3, aqui depois do H, é CH3Cl. Por quê? Eu tenho um carbono, 3 hidrogênios e um cloro. Então a gente pode ligar eles de várias formas. Eles não apresentam uma única fórmula única. Eles podem vir se demonstrando em vários lugares diferentes. Como aqui, ó. Esse cloro está ligado na parte superior. Eu tenho ele aqui em cima. Mas ele pode vir na direita, ele pode vir embaixo ou ele pode vir para a esquerda. Então, muitas vezes, quando vocês forem formar essas estruturas entre carbonos, entre essas ligações, vocês não precisam se preocupar se ele sempre tem que ficar na direita. Não. Ele pode vir em vários lugares. É claro que a gente vai tentar dar uma padronizada, sempre tentar botar eles em linha horizontal, ou seja, sempre para a direita. Mas eles podem vir demonstrados de várias formas diferentes. Como o professor falou, o carbono possui uma extraordinária capacidade de ligar entre si mesmo e com outros compostos formando cadeias estáveis. Então, ó, percebam aqui, ó, nessa estrutura, aquilo que o professor falou. O carbono tem 4 mãozinhas. Ele sempre tem que dar as 4 mãozinhas para alguém, para ele se estabilizar, que é a regra do octeto. É que ele rouba elétrons dos seus vizinhos. Então, aqui, ó, ele tem 4 e ele está pegando um do hidrogênio. Outro está pegando outro elétrons desse hidrogênio e está roubando 2 elétrons desse carbono aqui. Então, eles compartilham entre si esses elétrons para ele se estabilizar. Então, sempre o carbono vai ter que ter 4 ligações. Seja com carbono, seja com hidrogênio, seja ele com oxigênio ou com outro elemento químico. Mas ele sempre tem que estar com as 4 mãozinhas dadas. Tranquilo? Aqui eu possuo uma ligação dupla. Ó. Por que ligação dupla? Porque eu tenho esse carbono está compartilhando com esse outro carbono 2 elétrons. Então, ligação dupla. Aqui eu tenho uma ligação simples, uma ligação saturada, que esse carbono está compartilhando apenas um elétron com o meu oxigênio. Mesma coisa, o oxigênio, ele está dando as 2 mãozinhas, porque na última camada fica 2 elétrons. Então,
Ele compartilha e também rouba 2 elétrons de outros elementos. Daí a gente vai agora estudar a questão do carbono por si só. Ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. O que vem a dizer essas classificações? O primário são aqueles que dão apenas uma mãozinha só. Eles geralmente ficam nas suas extremidades, sempre ficam nas pontas. Então, ó, ele só se liga com um carbono. A gente fala em carbono porque às vezes ele pode vir estar acompanhado de um oxigênio. Então a gente não conta o oxigênio, a gente só conta o carbono por si só. Então a gente tem que olhar com quantas ligações eles estão fazendo entre carbonos. Então este carbono se liga somente com esse daqui. Então esse da ponta é primário. Esse carbono da ponta também só se liga com esse carbono do meio. Só se liga com um C. Então ele é primário. Se ele se ligar com um único C, ele é primário. Se ele se ligar com dois C, daí ele vai ser classificado como secundário. Que é o nosso caso aqui. Eu tenho o meu primário na ponta, que ele só se liga com um carbono. E aqui eu já tenho um carbono secundário. Por quê? Porque ele se liga com um da direita e com um da esquerda. Então, ele dá duas mãozinhas. Então, eu tenho um carbono secundário. Mesma coisa esse carbono aqui. Ele tem um da direita e um da esquerda. Então, ele é secundário. O secundário sempre vai ter um do lado direito, um do lado esquerdo. Ele é secundário. O primário não, só vai ter ou do lado direito ou do lado esquerdo, apenas uma ligação. O carbono terciário, ele vai ter 3 carbonos ao redor. Então, ele vai ter um à direita, um em cima e um do lado. Ou ele pode ter um à direita, um à esquerda e um embaixo. Mas ele vai se ligar só com 3 carbonos. Bem tranquilo a classificação dos carbonos. E o quaternário é aquele que ele está rodeado por carbonos. Nas suas 4 extremidades, ele tem carbonos. Então, eu tenho o meu central, ele se liga com o de cima, com o do lado esquerdo, com o de baixo e com o do lado direito. Então, ele vai ter 4 ligações ao seu redor com carbono. Porque se eu tivesse um hidrogênio aqui em cima, ele seria terciário. Seria esse aqui, ele teria só 3 pontos ao redor. Aqui eu tenho que ter obrigatoriamente todos eles ao redor ser carbono para me classificar como quaternário. E daí a gente tem a classificação dos átomos dos carbonos nas cadeias. Então, o número 1 é primário, o número 10 é primário, como o professor falou, são aqueles que estão nas pontas. Então, eles sempre vão se ligar apenas com um carbono. Então, eles sempre vão estar nas suas pontas. Aqui, no caso, esse último carbono, carbono número 9, ele não se liga com nenhum outro carbono, mas ele está sozinho. Quando ele se apresentar de forma sozinha, ele também é classificado como primário. O carbono número 2 aqui, ó, ele é terciário, porque eu tenho um à esquerda, um à direita e um embaixo. Então ele está ligado com 3 carbonos. Geralmente ele forma esse triângulozinho entre carbonos. O número 3 ele é classificado como quaternário, porque eu tenho um à esquerda, um superior, um inferior e um do lado direito. Aqui, de novo, número 4, eu tenho um terciário, porque eu tenho um à esquerda, um à direita e um embaixo. Daí vocês se perguntam, mas professor, ele continua lá para baixo? Não, a gente só olha com quem ele está ligado. A gente não dá continuidade à sua estrutura, só com quem ele deu a mão. Então, ó, ele deu a mão com o da direita, com o de baixo, com o de cima. Aqui em cima está faltando um hidrogênio. Só que eu não conto hidrogênio, eu só conto carbono.
Daí, eu vou voltar lá para o nosso texto, que lá eu achei mais organizado do que a parte do texto lá, que são as classificação das cadeias carbônicas. Todas as cadeias carbônicas elas vão possuir classificação. Ela pode ser aberta ou fechada. Ela nunca pode ser aberta e fechada ao mesmo tempo. Ou ela é uma, ou ela é outra. Se ela apresentar a estrutura de ser esse misto que a gente diz de cadeia aberta e fechada na mesma estrutura, a gente tem uma cadeia mista. Mas ou ela é aberta ou ela é fechada. Essa cadeia aberta ela pode vir com 3 nomenclaturas. Ela pode ser chamada de alicíclicas ou alifáticas. As bancas de vestibular, Enem, eles gostam de trazer essas duas, alicíclicas e alifáticas. Então, vocês vão ter que saber que quando ele está falando de alicíclicas ou alifáticas, ele está falando de cadeias abertas. Para vocês decorar mais fácil, é só vocês olhar a primeira palavrinha. Ah, começou com A é de aberta. E o que é uma cadeia aberta, cíclica ou alifática? São aquelas que possuem extremidades. Então, ela sempre vai ter pontas, seja, vai ter um final, um começo e um fim. Vai ter um começo e um fim, e ela pode ter esses bracinhos no meio de outros carbonos. Quando ela não apresenta esses bracinhos para baixo, a gente tem uma cadeia normal. Ó, perceba que ela está só em linha, ó. Não tem nenhum carbono fora da linha. E a gente diz que essa cadeia ela é aberta e normal. Quando eu apresento um carbono fora da minha linha principal, eu tenho uma ramificação. Eu tenho uma cadeia ramificada. Então, ela é aberta e ramificada, porque além da sua estrutura principal, ela tem outro carbono fora dela. Tem uns braços. Quando ela possui braços de carbonos, a gente classifica ela como ramificada. As cadeias fechadas, diferente das abertas, elas não podem ter bracinhos. Então, ó, ela não tem nem começo nem fim. Eu não sei onde começa e onde termina. Aqui eu também não sei onde começa e onde termina. Mas eu tenho uma ramificação. Eu tenho um carbono que está fora da minha estrutura principal. Quando eu tenho esse braço para fora, eu tenho uma ramificação. Daí eu classifico ela como cadeia mista, porque eu tenho a parte fechada e uma parte que ela está aberta. Então ela é mista. Ela tem um pouco das duas. Mas as cadeias cíclicas ou fechadas, elas não têm esses braços. E ela não tem começo nem fim. Ou seja, não tem extremidades. Eu não sei onde começa e nem onde termina. Pode ter vários formatos essas cadeias fechadas. Ela pode vir em formato quadrado. Geralmente elas vêm em formatos de figuras geométricas, ou triângulo, ou quadrado, ou a colmeia de abelha, que é o hexágono, que tem 6 lados, que a gente vai ver para frente que é o anel benzênico. Tranquilo? Dessas cadeias fechadas aqui, elas podem ser classificadas como aromáticas ou alicíclicas, que é quando tem o anel benzênico, que a gente já vai ver o que é o tal do anel benzênico. Aqui a gente tem todas elas cadeias fechadas, ó. Percebam, ó, não tem começo nem fim. Eu não sei onde começa e onde termina. Eu não sei qual é o primeiro carbono e qual é o último. Diferente das nossas estruturas abertas, ó. Eu sei que esse é meu primeiro carbono e esse é meu último. Então tem uma cadeia acíclica ou alifática, que ele tem um começo e tem um fim. Aqui eu não sei onde começa, qual é o meu primeiro carbono e qual é o meu último carbono. Então, eu tenho uma cadeia fechada ou cíclica.
Quando eu apresentar anel benzênico, eu já vou mostrar o que é um anel benzênico para vocês, eu vou ter a seguinte situação. O anel benzênico, geralmente nas bancas de universidade, de concursos e Enem, eles trazem esse hexágono, que tem 6 lados, e no meio essa bolinha. Essa bolinha representa que eu tenho 3 ligações duplas na seguinte ordem: uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Ela sempre pula um carbono no meio, ó. Eu tenho entre dois carbonos uma ligação simples, eu tenho uma dupla. Daí eu pulo de novo para uma ligação simples, eu vou para uma ligação dupla. Então, quando eu falar em cadeias aromáticas, vocês têm que lembrar sempre do anel benzênico, que ele tem esses 6 lados e que ele vem dupla simples, dupla simples, dupla simples. Sempre tem que ter uma simples no meio deles. Porque se ele não vier com ligação simples no meio, ela é classificada como uma cadeia alicíclica. Ó, eu só tenho uma única ligação dupla aqui. Ou se eu tiver uma aqui e a outra aqui também, seguidas, por exemplo, ela não é aromática, ela é alicíclica. Aromática tem que ser esse formato aqui. A aromática é por causa do cheiro, tá? Tem relação, ela tem essa referência de questão do cheiro. Elas soltam os perfumes. Os perfumes são formados por cadeias aromáticas, porque exalam odores, né? Porém, o perfume tem cheiro bom, mas algumas cadeias aromáticas têm um odor que são um pouco desagradáveis. Daí a gente vai ver a questão de cadeias saturadas e insaturadas. As saturadas são aquelas que apresentam entre os carbonos. A gente só olha o carbono, tá, meninas e menino? A gente só olha os carbonos. A gente não pode olhar os outros elementos químicos, como oxigênio, nitrogênio, ah, o flúor aparece de vez em quando também. Então a gente só olha o C. Só entre C a gente tem que dizer as ligações que eles têm. Quando possui ligação simples, que o professor já falou que é apenas esse um risquinho aqui, ó, a gente tem uma ligação saturada. Todos os carbonos, todos eles têm que ter esse risquinho simples. Mas se vocês olharem aqui, eu tenho uma ligação dupla, mas ele está ligado com um outro elemento químico, então não conta. Só entre os carbonos. Entre os carbonos eu tenho que ter ligação simples. Entre C. C tem que ser todas elas simples. Simples é apenas um risquinho entre eles. As insaturadas são aquelas que apresentam ligação dupla, quando eu tenho dois risquinhos entre os carbonos, ou tripla, quando eu tenho três risquinhos entre os carbonos, que é quando eles compartilham dois elétrons entre eles, ou três elétrons entre eles. Então, se eu tenho uma ligação dupla entre carbono, eu vou ter uma insaturada. Ela não precisa ser em todos os carbonos. Se apresentar em apenas em um deles, eu já classifico ela como insaturada. Ou seja ela dupla, ou seja ela tripla, que tem três cisquinhos. Ou dois cisquinhos. As cadeias homogêneas e heterogêneas. As cadeias homogêneas são aquelas que apresentam apenas carbonos na sua cadeia principal. Já vou explicar o que é cadeia principal e cadeia secundária. A cadeia principal é aquela que a gente pega o maior número de carbonos possível, que a gente reagrupa o maior número de carbono possível. Então eu vou olhar na composição. Às vezes tem braços aqui para baixo, por exemplo, tem 4 carbonos aqui para baixo desse C aqui. Eu vou contar para ver se o maior número de carbono está aqui ou se ele vem em linha reta. Então, eu sempre tenho que analisar minha cadeia principal. Maior número de carbono possíveis.
Então, aqui, analisando a minha cadeia principal, que é o maior número de carbono possíveis, ela é uma cadeia mista, porque eu tenho uma parte que ela é aberta e tem uma parte que ela é cíclica, que ela é fechada. Então, eu tenho uma cadeia mista aqui. Ela é homogênea. Por que homogênea? Porque na sua cadeia principal, aqui, ó, na sua linha, ela está formada somente por carbonos e por esse anel benzênico. Esse anel benzênico, o professor acabou esquecendo de falar lá em cima. E quando ele vem demonstrado nessa fórmula, ele é traduzido para essa fórmula aqui. Então, vocês sempre vão ter que botar esse C dupla, C simples. C. Então, vocês sempre vão ter que fazer isso dali. A questão das homogêneas só tem que ter carbono. As heterogêneas vai apresentar um elemento diferente no meio da cadeia principal. Então, como aqui, eu tenho um elemento diferente que é o oxigênio. Está no meio da minha cadeia principal. Então, eu tenho um heteroátomo, que é quando ele é composto por outro elemento a não ser o carbono. Então, se eu apresento um elemento diferente no meio, eu tenho uma cadeia heterogênea. Se eu apresento só carbonos, homogêneo. Se eu apresento ligação simples, ela é saturada. Se eu apresento ligação dupla, ela é insaturada. Então, assim, como na aberta e na fechada, ó, ou ela é aberta ou ela é fechada. Ou mista, né? Quando ela apresenta os dois. Mas geralmente ela é ou aberta ou fechada. Ou ela é normal ou ela tem o bracinho para fora. Daí vocês sempre vão ter que classificar. Se o professor der um exercício dizendo classifique as cadeias seguintes em aberta, normal, aberta, fechada, mista, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea, vocês têm que saber ou ela é aberta normal ou ela é aberta ramificada. Ela também pode ser fechada, ela não pode ser as duas, só se ela for mista. Mesma coisa que no saturada e insaturada. Ela não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou ela é saturada ou ela é insaturada. Não pode ser essa mesma classificação na nossa estrutura. Ou ela é uma coisa ou ela é outra. A homogênea e a heterogênea é a mesma coisa. Ou ela é homogênea, que apresenta só carbonos, ou ela é heterogênea, que na cadeia principal eu tenho um elemento diferente no meio. E é isso, meninas. Só vou retomar a parte aqui do carbono primário e secundário, que aqui eu achei um exemplo que mostra bem certinho. O professor até mudou as cores aqui, ó, enfeitou, nem primário, assim, para vocês entenderem melhor. O carbono primário é aquele que se liga apenas uma vez, ó. Geralmente eles estão nas extremidades, nas pontas, ó. Então esse se liga só com primário. Esse só se liga com primário. Este daqui, eu vou olhar quantos carbonos ele tem ao redor. 1, 2, 3. Então ele é terciário. Esse daqui, quantos eu tenho ao redor dele? 1, 2. Ele só deu dois braços, as duas mãozinhas, então 2. Então ele é secundário. Esse daqui também é secundário, ó. Ele deu para o lado esquerdo e deu o bracinho para o lado direito. Esse daqui também é secundário. Ele tem um à esquerda e um à direita. Sempre vou olhar quem está ao redor do meu carbono. Este daqui, ele é quaternário, porque eu tenho um em cima, um do lado, um embaixo e um do lado direito. Tenho 4 carbonos ao redor dele, então quaternário. Esse aqui, ó, eu vou analisando um de cada vez. É isso que a gente vai ter que fazer quando pedir para classificar em carbono primário, secundário, terciário. Então, esse daqui, quantos carbonos eu tenho ao redor dele? Um em cima, um aqui e um aqui. Então, eu tenho 3 carbonos ao redor. Então, ele é terciário. Tranquilo? Dúvidas?
Agora vocês podem ligar o microfone e falar. Fala. Tá bom. Professor, então, basicamente a matéria é só a gente classificar mesmo As estruturas, as estruturas. Ah, tá. Então a gente não precisa dividir elas, como o professor estava mostrando ali, ou vai mais pra frente ocorrer da gente precisar, tipo, montar ela. O professor dá. Sim, mais pra frente a gente vai aprender a montar. Mas por Tá. enquanto a gente vai só se familiarizar com elas e em classificar o nosso carbono. Se ele é primário, se ele é secundário, se ele se liga uma vez, duas vezes, três vezes, ou se ele é homogêneo, na sua estrutura só tem carbono, se na sua estrutura tem um outro elemento químico na cadeia principal. Então, é isso que a gente vai ver agora. Mais para frente a gente sim vai aprender a dar nome, porque é principalmente quem vai para a parte de medicina, farmácia, veterinária, esses cursos das ciências da natureza, daí vai precisar aprender essa nomenclatura. Então é muito importante. Mais dúvidas? Ô, professor, Fale, hoje... Karine. não é sobre a matéria. É que hoje a gente vai ter aula de física também, né? Sim, o professor vai mandar daqui a pouquinho as atividades. Daí assim, Tá. daí o professor vai dar um tempinho para vocês resolver. Daí ali umas 11 horas o professor manda os videozinhos no WhatsApp mesmo, tá? Da Tá bom. correção das atividades. Tá. Obrigada. Mas em relação a classificação dos carbonos e das cadeias, tá tranquilo? Tá, quando eu vi a matéria lá que o professor tinha passado, eu pensei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Mas o professor explicando agora ficou tranquilo. Não, é bem tranquilo. É só vocês olhar. É que assim, é que nem o professor disse. Vocês vão ter que olhar cada carbono separado. Põe o dedo em cima dele e vê quantos carbonos eu tenho ao redor. Se eu só tenho um, primário. Eu vou para o próximo carbono. Põe o dedo em cima. Vou olhar quantos eu tenho ao redor. Se eu tiver dois ao redor, secundário. Se eu tiver três ao redor dele, ele é terciário. E se eu tiver quatro carbonos ao redor, ele é quaternário. Daí vocês têm que analisar também as questões de as mãozinhas dadas. Lembram que você falou que o carbono sempre tem quatro mãozinhas? Geralmente vem só entre os carbonos. Quando falta essa mãozinha, é porque está dando a mãozinha para o hidrogênio. E o hidrogênio ele é oculto, não tem necessidade de botar ele. Por isso, muitas vezes falta um bracinho do carbono. Mas vocês só vão olhar a questão do carbono. É que às vezes algumas bancas são sacana. A gente ensina para os alunos que as cadeias são ocultas, que não é necessário botar o hidrogênio, e a banca vai lá e põe o hidrogênio. Eles vão e contam o hidrogênio junto, como ele se fosse um carbono quaternário, que ele tem quatro ligações. Não, a gente só analisa os C. Tranquilo? E daí a questão Tranquilo. também da questão da nossa cadeia principal, como o professor falou, vocês vão olhar sempre o maior número de carbono possível. Daí para vocês fazer a análise se ela é saturada ou insaturada. Lembra que o professor disse que ela não pode ser as duas ao mesmo tempo? Saturada, ligações simples entre carbono, e insaturada são aquelas que apresentam uma ou mais ligação dupla ou triplas, que são aqueles risquinhos duplo ou aqueles risquinhos triplos. Se apresentar algum risquinho duplo, algum risquinho triplo, ela é insaturada. Daí ela também pode ser só aberta ou fechada. Só que assim, o professor pede para vocês usar a nomenclatura das bancas. Não fica nessa parte mais fácil do aberto e fechado. Tenta se acostumar com a parte acíclica, que é a aberta, e cíclica, que é a fechada. Porque é o que as bancas mais cobram, acíclica e cíclica. O A é de aberta, e se não tem o A, ela é fechada. E ela pode vir como também cadeia mista, quando ela tem um pouco aberto e um pouco fechado. Mas é bem tranquilo. Como eu falei para vocês,
Agora a gente só vai analisar as estruturas prontas, vocês não precisam ainda desenhar, mas mais para frente vocês vão ter que começar a desenhar essas estruturas. E a gente vai dar nome também a essas estruturas. Por enquanto a gente só vai dizer quantas mãozinhas o carbono dá, se ele é saturado, se ele é insaturado, se ele tem um elemento químico no meio que é diferente, que é heterogêneo, se ele não tem, daí ele é homogêneo, se ela é aberta, que tem pontas, ou se ela é fechada, que não tem começo nem fim. Então, é isso que a gente vai aprender agora, é bem tranquilo. O professor não vai dar atividade hoje, tá? Vou passar a atividade só na próxima aula de Química. Vou postar esse vídeo lá para a turma de vocês, que eles não vieram assistir, mas eu acho importante eles virem. Então, meninas, até semana que vem, no caso, né? Que o professor não vai corrigir as de física, vai ser só pelo WhatsApp. Fale, Karine. Não, nada, só abri sem querer. Então tá. Então até semana que vem, meninas. Qualquer coisa, chame o professor no particular. Eu tô com o celular na mão para ajudar vocês nas atividades físicas, se vocês A tiverem Cíntia dúvida. falou que vai entrar agora. Agora que nós terminamos,